José Tolentino Mendonça, que entretanto foi feito cardeal e foi arquivista e bibliotecário da Biblioteca Apostólica Vaticana. Há poucos anos, lá está também com uma certa inquietação, que eu acho que é dele e também a nossa, que os católicos à esquerda tinham entrado numa espécie de clandestinidade, são clandestinos, dizia ali. Encontrei um grupo grande de jovens a cantarem o Aleluia, a cantar, e perguntavam-me algumas pessoas, que bandeira é aquela? Era da Líbia. E esta é a cultura de paz que o Papa quer trazer. Este movimento traz muita esperança para a humanidade, traz este movimento que não é só do Papa Francisco, mas que é corporizado de alguma forma. Ele visibiliza esse movimento que acredita que é possível esta transformação da história e da humanidade. Olá, bem-vindos ao Megafone, podcast do Abril, o outro lado das notícias. Segundo os censos de 2021, 80,2% da população residente em Portugal é católica. A história do catolicismo e da Igreja Católica está umbilicalmente ligada à história de Portugal. Da fundação de Portugal até aos dias de hoje, acompanhou o rumo dos acontecimentos do país. Isto explica, em parte, a forte presença da Igreja Católica que, de forma mais ou menos indireta, molda a cultura, hábitos, costumes e educação. Portugal recebe durante esta semana a Jornada Mundial da Juventude, um evento que atrai pessoas de todo o mundo, maioritariamente jovens, e contará, de acordo com as estimativas, com mais de 1 milhão de pessoas. É neste sentido que o Abril decidiu fazer este episódio do Megafone. Com uma percentagem tão elevada de católicos em Portugal e um percurso histórico inegável, podemos considerar que a religião católica carrega consigo elementos de heterogeneidade, alcança diferentes camadas da sociedade e diferentes classes. Há, no entanto, um elemento que, dada a dimensão, é líquido. A esmagadora maioria dos católicos são trabalhadores, são explorados e também são oprimidos. São parte da luta de classes e torna-se necessário entender se essa luta é transposta para dentro da Igreja, que acompanha toda a realidade social. Dado o peso do catolicismo no nosso país, a análise da doutrina social da Igreja acaba por ter particular relevo, dada a influência que tem sobre a própria ação e conduta dos católicos. A obra de reflexão e análise da Igreja Católica sobre o mundo é moldada com base nas encíclicas papais, sendo que é atribuída ao Papa Leão XIII o início dessa doutrina com a encíclica Rerum Novarum, sobre a condição dos operários de 1891. Uma encíclica que acaba por ter como objetivo afastar os católicos do socialismo. A própria dinâmica da Igreja a nível de pensamento e de setores foi-se transformando. O normal dentro de uma organização tão heterogénea é a existência de processo dialético visível que introduz transformações, tendo aparecido setores progressistas no meio da mesma. Exemplo disso é o facto de Portugal ter contato com a Liga Operária Católica e a Juventude Operária Católica e com bastantes leigos na luta contra o fascismo. Mais recentemente, com o pontificado do Papa Francisco, surgiram novos contributos à doutrina social da Igreja, por influência da teologia da libertação que exorta a libertação dos oprimidos. Muitos apontam o Papa Francisco como uma renovação e um virar de página que abandona o conservadorismo, em parte pelas suas encíclicas Laudato Si, onde são abordadas as alterações climáticas sem as desligar do modelo de produção capitalista, e a Fratelli Tutti, onde se pode ler coisas como, e passo a citar, as guerras, os atentados, as perseguições por motivos raciais ou religiosos e tantas afrontas contra a dignidade humana são julgados de maneira diferente, segundo convenham ou não a certos interesses fundamentalmente económicos. O que é verdade quando convém a uma pessoa poderosa, deixa de o ser quando já não a beneficia. Fim de citação. Como esta introdução já vai longa e seria impossível sintetizar milénios de história, passo agora a apresentar os convidados. Temos então connosco Sérgio Dias Branco, professor da Universidade de Coimbra, dirigente da CGTP-IN, leigo da Ordem Dominicana da Igreja Católica e coordenador da Terra da Fraternidade, um espaço independente e inclusivo de encontro e intervenção no âmbito religioso, alimentado por vozes de diferentes tradições e espiritualidades que lutam pelo progresso social. Temos também Diolinda Machado, é professora, dirigente associativa e da Liga Operária Católica e presidente da direção da Associação Movimento Erradicar a Pobreza. E temos também connosco ainda Edgar Silva, teólogo, dirigente do Partido Comunista Português e investigador no Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa e ex-candidato a Presidente da República. Sejam todos bem-vindos.
ao megafone. Bem, isto será muito simples. Vocês poderão interromper-se para contribuir para as respostas uns dos outros. Acho que tem sempre essa piada. As perguntas, no entanto, serão sempre dirigidas a cada um, e começava por ti, Sérgio. Ao longo da introdução, tentei em parte captar algumas das diferenças que existem dentro da Igreja Católica. Diferenças que podem assentar na leitura do mundo, na leitura do mundo e que tem influência também na própria ação católica, até porque o ponto de partida acaba por ser o pensamento e a reflexão. Diz-me o que é a Terra da Fraternidade, qual foi a avaliação para chegar à conclusão que era uma necessidade e qual é que é o objetivo do projeto. Bem, antes de mais, queria agradecer o convite e saudar a Diolinda e o Edgar, também quem nos ouve. O Terra da Fraternidade, como tu já disseste, é um espaço que tem essas características. Eu vou desenvolver talvez um bocadinho mais, mas diria desde já que resultou de uma certa inquietação que eu, a Diolinda e outras pessoas sentimos. Eu fiquei com a tarefa de coordenador, mas é de facto um projeto coletivo, e a ideia foi abrir um espaço independente, inclusivo, um espaço de encontro e intervenção neste âmbito religioso, que fosse alimentado por vozes muito distintas, diferentes tradições e espiritualidades que têm este objetivo de lutar pelo progresso social. Portanto, pretendia-se um espaço para a esquerda religiosa, se nós podemos colocar as coisas assim, que publicasse e difundisse notícias, entrevistas, reflexões como as do Edgar. O nome Terra da Fraternidade tem em simultâneo a ver com o valor fundador deste espaço, que é a fraternidade, mas remete também para a canção Grândola Vila Morena, para a Revolução de Abril de 1974, e, portanto, assinala e assume também que estamos a intervir no contexto português. Talvez possa falar um bocadinho mais sobre esta inquietação. O José Tolentino Mendonça, que entretanto foi feito cardeal e foi arquivista e bibliotecário da Biblioteca Apostólica Vaticana, e hoje é o prefeito para a cultura e a educação, comentou há poucos anos, lá está também com uma certa inquietação, que eu acho que é dele e também é nossa, que os católicos à esquerda tinham entrado numa espécie de clandestinidade, são clandestinos, dizia ele, e isto é dizer que se sente uma espécie de negação e apagamento da diversidade dentro da Igreja, como se alguém, por ser religioso, se situasse automaticamente à direita do espectro político. E esta constatação parece-me que também pode ser estendida a membros de outras comunidades cristãs e a crentes de outras religiões. E, portanto, as pessoas religiosas que se situam e intervêm à esquerda do espectro político vivem, regra geral, escondidas, pelo menos desde o 25 de Abril, e a história, penso eu, tem-se encarregado também de lembrar a importância muito grande que grupos religiosos progressistas tiveram até antes da Revolução na luta contra a ditadura fascista, na luta contra a guerra colonial, na luta pela liberdade e pela democracia. E, portanto, eu diria que este projeto vem muito desta memória, que ainda é uma memória viva e que nós vertemos em ação, não é? Portanto, é algo que nós queremos, de alguma forma, continuar e queremos acolher pessoas que se identifiquem com este projeto. E talvez valha a pena, só para finalizar, concretizar, se calhar, um bocadinho mais politicamente aquilo a que eu me estou a referir. Nós consolidamos um conjunto de princípios que qualquer pessoa pode ler e, caso se reveja neles, pode contribuir e participar no Terra da Fraternidade. E esses princípios são princípios que são guiados por um espírito humanista de fraternidade e amizade social, que adota o caminho da cultura do diálogo, a conduta da colaboração mútua e do conhecimento recíproco. É um projeto que defende a ecologia integral, o cuidado da casa comum como fundamentos,
mas isto na esfera do ambiente, mas também da economia, da cultura, do uso dos recursos, na vida cotidiana, nas sociedades. E, por fim, promove a união e o esforço conjunto de quem se empenha na construção de uma sociedade e de um mundo assente na justiça, na solidariedade, na fraternidade e na paz. Sim, no fundo é conseguir agregar um conjunto de progressistas e democratas, não é? Que partilham, se calhar, a mesma base de fé, não é? Acaba por ser isso. Sim, curiosamente este conjunto de princípios que eu acabei de enumerar, muito marcados também pelos documentos do Papa Francisco, que tu também já mencionaste, um deles. Nós tivemos muitas pessoas que não são católicas e que se reviram muito nestes princípios. Portanto, isso demonstra aquilo que eu acabei de dizer. E se calhar também juntarmos aí as várias perspectivas em termos de cultura e de outras religiões que também se juntam ao projeto na senda do que o Sérgio acaba de dizer. Bem, e ainda bem que agora contribuíste, Linda, porque a próxima pergunta era mesmo para ti. Tu és dirigente da Liga Operária Católica, que tem uma organização próxima, como tu me disseste antes de começarmos a gravar, que é a Juventude Operária Católica. Certamente por este motivo desperta-te particular atenção a Jornada Mundial da Juventude. Isto que levava-me a perguntar o que é que tu esperas deste evento, se consideras que, além do ponto de vista da fé, do ponto de vista religioso, pode ser um espaço que permita que os jovens discutam, falem sobre a paz, sobre a solidariedade social, e qual é que é o papel que a LOC tem neste contexto. Antes de mais, agradecer também este convite para esta partilha, cumprimentar o António, que conduz a nossa conversa, o Sérgio e o Edgar, e todos aqueles que nos estão a acompanhar. É uma reflexão que eu penso que é sumamente importante, na medida em que ela acontece também num momento particular para o nosso país, mas para o mundo. E cada momento da história deve ser vivido com a intensidade e com a força das convicções que trabalhamos. Temos a sorte de termos um Papa como este, o Papa Francisco. Aquele que quis simbolizar não só pela palavra, não só pelo uso da mesma, mas também pelo seu significado e o peso que de facto tem cada palavra que ele profere, mas também pelo exemplo que ele dá. E eu acho que aqui é a coerência do que pensa com aquilo que faz e com aquilo que diz. E este mundo, hoje em dia, não só também agora, já foi noutras épocas, carece muito disso, desse fazer entrosar, de facto, os valores que pensamos, que dizemos e que fazemos. E temos a sorte de ter um Papa como este. Eu penso que é um belíssimo exemplo, tem sido para a juventude em geral, mas como há bocadinho o Sérgio referia, que o nosso espaço de Terra da Fraternidade também tem, realmente é um Papa, é um humanista, portanto é um homem de facto admirado por todos, não só por aqueles que têm fé e a professam, mas também por aqueles que o admiram pelas suas posições como grande humanista que é e que promove a partilha e a paz para todos e não apenas para alguns. A LOC tem sido nesse aspecto, e contamos até com a presença do Sérgio neste primeiro dia do ano, que celebramos sempre na Igreja Católica o Dia Mundial da Paz, e o Sérgio fez-nos o aprofundamento da mensagem do Papa Francisco para este ano. E a paz é de facto o centro e o encontro entre nós. E o nós, como ele também bem referiu. Nós, aqui na LOC da Diocese de Lisboa, tendo em conta o plano de ação do ano pastoral, que desenhamos com os militantes na nossa Assembleia, bem como entrosando também com aquilo que são os princípios do Patriarcado, que o Patriarcado aprovou, encontramos como lema dignificar o trabalho, defender o Estado Social e políticas públicas mais distributivas. Este foi o nosso tema, que aprofundámos em várias fases do ano
e que queremos também, dentro do nosso calendário de atividades, fizemos também o possível por fazer encontros com jovens, com eles, apoiá-los naquilo que eles precisavam, no sentido de se prepararem também o mais possível para este encontro, para estas Jornadas Mundiais da Juventude. Ou seja, para que a questão da pastoral do trabalho seja um tema que apareça nas jornadas e que seja considerado. Porquê? Porque o trabalho, como aliás é referido na doutrina social da Igreja ao longo de vários documentos, é central. E o trabalho não é apenas aquilo que nós temos para ganhar o nosso salário e que naturalmente, o salário digno. A valorização do trabalho tem outras dimensões, como por exemplo o crescimento pessoal, a relação que se estabelece com os outros colegas de trabalho, a formação que acontece, a partilha de culturas, por exemplo, quando trabalhamos com imigrantes. E neste momento em Portugal temos muitos imigrantes, como também nós fomos para outros lados e vamos para outros lados como país de imigração que também somos. É preciso saber acolher e acolher de uma forma digna, tal como eu quero para mim, quero para o meu irmão que chegou. E, portanto, no fundo, para em conjunto harmonizarmos valores, princípios, mas sempre no respeito por cada um e pela cultura de cada um, mas naturalmente em ordem a uma humanização que queremos para todos. No fundo, ajudar na luta para intervir, para transformar o nosso dia-a-dia, o nosso local de trabalho, o nosso país, mas o nosso mundo, onde o Papa Francisco nos diz, somos todos irmãos, não é? Como diz na Fratelli Tutti. Ora, o acolhimento que neste momento se está a fazer, pensamos que esse é um momento muito particular, mas temos que dar atenção, de facto, àqueles que cá estão também, aos que chegam, aos que estão, àqueles que vão partir de novo para os seus países, mas também àqueles que ficam cá a trabalhar, que já cá estavam, e, portanto, que é preciso continuarmos, então, a cultivar, a conhecer melhor o outro, a ouvir melhor o outro e sermos capazes de interagir para uma melhor transformação do nosso mundo, em ordem à paz, naturalmente, que queremos para todos. E que ela não seja um investimento em mais armamento. A paz não pode ser investimento em armamento, ela não pode ser o negócio da guerra, não é isso que queremos. E é isso que temos defendido no nosso movimento. Nós temos que tornar a terra, esta casa comum, num lugar de paz e não um lugar mais perigoso e mais inseguro. E, portanto, o desarmamento geral e simultâneo controlado, como nos diz o artigo 7º da nossa Constituição da República Portuguesa, e a Carta das Nações Unidas têm que ser cumpridas. E hoje ratificar o Tratado de Proibição das Armas Nucleares, como o Papa Francisco propôs, e sendo o primeiro Estado, o Estado Vaticano, a fazê-lo. É preciso que outros Estados o sigam. Eu estava agora a ouvir-te e estava até a lembrar-me de hoje a vir aqui para a redação, estava no comboio e era impossível não ver centenas de jovens, cada um com as suas bandeiras, não é? De várias partes do mundo, e estava a pensar e até a maneira como eles interagiam uns com os outros por serem de nacionalidades diferentes, de uma forma até alegre. Isto são princípios ou bases fraternais de relações que cada um desses jovens tem e que dá para, através daí, começar a discutir a paz, não é? Exatamente. Ainda há bocadinho fui beber café e encontrei um grupo grande de jovens a cantarem o Aleluia. A cantar, e perguntavam-me algumas pessoas, que bandeira é aquela? E eu também não sabia. Fui ver ao Google, era da Líbia. Encheram rapidamente 2 autocarros aqui no jardim, em frente à minha casa. E então foram a cantar o Aleluia. O Aleluia, um cântico universal. E numa atitude de paz, de alegria, de acolhimento. E, portanto, as pessoas também a acolherem. Eu acho que é este o testemunho
para iniciar, eu amanhã estarei com jovens vindos do Vietnã. Estarei a acolher aqui na minha paróquia jovens vindos do Vietnã. Vou-lhes servir o pequeno almoço. Isto para dizer que é esta tarefa de entrosarmos com todos aqueles, mesmo não conhecendo, claro, mas que é uma riqueza maior. E esta é a cultura de paz que o Papa quer trazer, que o Papa quer difundir e que também cabe-nos a nós construir, cada um de nós. Não é ficarmos no nosso casulo, no nosso escondido, digamos assim, na nossa clandestinidade, como há bocado foi dita, mas não, dar-nos a conhecer. Não podemos ter vergonha daquilo que somos, pelo contrário, a afirmação daquilo que somos. E, portanto, com a maior transparência, com o maior envolvimento possível, entre todas as gerações também, porque no ano anterior, em 2022, o Papa propôs 3 desafios para a construção da paz duradoura. Primeiro, o diálogo entre gerações. Segundo, a educação como motor de paz. E terceiro, a promoção e a garantia do trabalho na construção e na manutenção da paz. Ele disse isto ano passado. Assim nos lembremos de passar estas mensagens e assim façamos cumprir, cada um naquilo que pode, na sua missão, dentro das suas competências, naturalmente, mas também com toda a fraternidade, como ele bem apregoa na Fratelli Tutti. Eu penso que a paz é possível, a esperança está aí, cabe a cada um de nós colocá-la também na semente que queremos para o amanhã. E acho que estes jovens que se cruzam agora connosco aqui, em vez... Eu sei que muita gente foi embora porque não queria estar na confusão. Eu vim fora para estar na confusão. Ou seja, nesta confusão. Eu não gosto de confusão, mas esta sim. Neste encontro de paz e de harmonia e de projetos que ficam para aqueles jovens. Isto é semear a paz, na minha perspectiva. E agora então passava para o Edgar, que eu faço esta pergunta até por ser teólogo. Há setores políticos à esquerda que olham para a religião e para o catolicismo com particular desconfiança. Em parte assumem que a Igreja representa uma estrutura retrógrada e que pode ter sido cúmplice de regimes opressores. Na introdução coloquei o Papa Leão XIII como exemplo de como a sua encíclica procurava afastar leigos do socialismo. Na Rerum Novarum pode ler-se que, e passo a citar, os socialistas, para curar este mal, instigam nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem e pretendem que toda a propriedade de bens particulares deve ser suprimida, que os bens do indivíduo qualquer devem ser comuns a todos e que a sua administração deve voltar para os municípios ou para o Estado. E fim de citação. Mesmo o facto de Paulo VI ter sido o primeiro Papa a vir a Portugal e logo durante o fascismo pode ter contribuído para essa visão mais política da Igreja e para essa desconfiança também que alguns setores à esquerda têm da própria Igreja Católica. Consideras essa crítica justa ou achas que a própria Igreja também teve que se ir adaptando a ausentar-se de algum papel político ou de conivência que teria ou que teve? Isto dava uma longa conversa, se calhar só isto daria o podcast só à volta desta pergunta, mas pronto, em primeiro lugar agradecer o convite, saudar cada um dos participantes, os outros participantes neste diálogo. Há desde logo um ponto aí que tu colocas na pergunta, que é o Paulo VI, a primeira vinda, o primeiro Papa a vir a Portugal e durante o fascismo, terá contribuído para essa ideia de conivência com o regime ou com uma perspectiva retrógrada, não é? Ora, Paulo VI, quando veio a Portugal, há pouca informação ou pouco conhecimento, ou também há muito preconceito à volta destes processos. É porque quando Paulo VI vem em 1967 a Portugal, em maio de 67, Paulo VI já é visto como um estorvo. A Igreja, e Roma em particular, é encarada como uma ameaça. E então, a partir de 1969, 1970, Marcelo Caetano, hoje a documentação já permite, há muita documentação que comprova todo esse processo. O regime tinha
para além de vários conflitos, não só na preparação da vinda de Paulo VI em 67, houve setores, e também setores católicos, que consideraram inconveniente vir a Portugal o Paulo VI durante o regime, porque era uma forma de o legitimar. A verdade é que Paulo VI tinha uma estratégia, tinha uma linha de trabalho, e era considerado, tinha uma linha que era de compromisso com a libertação, uma linha de intervenção que em nada tinha a ver com o colonialismo, era uma linha de abertura, de renovação, de adjornamento, e esses valores eram vistos como uma grande ameaça para o regime, para o fascismo em Portugal. E a documentação os demonstra que ali, a partir de, então, com a audiência de Paulo VI aos líderes dos movimentos de libertação em 1970, a 1 de julho de 1970, as cartas de Paulo VI para o embaixador em Roma, tudo o que o governo português tentou fazer para sabotar as conferências de solidariedade com a luta dos povos em África, tudo o que o governo, aliás, as cartas de Paulo VI falam, dizem que para Marcelo Caetano, na altura era Marcelo Caetano, a Santa Sé e Paulo VI e Roma liderava uma campanha contra o regime, liderava uma campanha contra Portugal. Portanto, era sobretudo um estorvo essa vinda para o regime. A relação nessa altura com Roma, o Papa Paulo VI significava uma voz profética, uma voz incómoda, profundamente incómoda para o regime. E de alento a todos aqueles que lutavam pela liberdade, pela democracia, em todo o movimento anticolonialista, todos aqueles que estavam comprometidos na luta contra a guerra colonial. Agora, isto liga-se à outra questão, de que é se a Igreja tem, à partida, por princípio, uma adversidade em relação ao ideal socialista, tem uma comprometida oposição, se pretende ser um entrave, ou foi. Seguramente que sim, em tantas situações. Em tantas situações foi conivente com regimes opressores. Em tantas situações encarou o ideal socialista, todo o pensamento, toda a ideologia que tinha como fim o comunismo, o socialismo. Em algumas situações é indesmentível que setores da Igreja o encararam esses movimentos como se fosse o inimigo. Agora, também é verdade que a Igreja, desde os primórdios, diríamos, a Igreja das primeiras comunidades, a Igreja das origens, tem, na sua gênese, tem a vivência de comunidade. A Igreja foi povo, a Igreja do povo, foi uma Igreja oprimida, perseguida por Nero e por tantos outros ditadores e por tantos outros imperadores. Essa Igreja perseguida era uma Igreja incómoda, era a Igreja do povo, de todos aqueles que também lutavam por direitos, por liberdade, e sobretudo tinham essa Igreja dos primórdios, esta Igreja primordial, vivia esse carisma, essa vivência, esse ideal da igualdade, da extensa e profunda fraternidade, da justiça, e essa marca não é só dos primórdios da Igreja. Diria que ao longo da história, toda a história, depois isso foi sempre, ao longo da história da Igreja, ao longo de séculos e séculos, a vida foi feita de momentos em que chamemos-lhe carisma, que os católicos perceberão melhor, mas este ideal, esta força profética de uma Igreja povo, de uma Igreja que vive não só proclama, mas vivencia e se identifica com a igualdade, com a comunidade mais extensiva naquilo que tem da partilha do pão, dos companheiros que partilham do mesmo pão, de todo o pão, e isso acompanhou como modelo muito ao longo, e ainda hoje acompanha a história da Igreja. Agora,
quando a Igreja deixou de ter como horizonte essa cidade outra, que os cristãos chamavam essa Nova Jerusalém, essa cidade nova, quando os cristãos perderam, e a Igreja deixou fascinar-se por outros interesses, e quando predominou, porque a questão não é vigorou um e deixou de estar presente outro. Na correlação de forças houve momentos onde tem fluxos e refluxos. Quando deixou de predominar esse modelo de igreja-povo, de igreja-comunidade, quando a igreja perdeu essa tensão escatológica, esta vontade de alcançar essa cidade outra, então, quando perdeu o inconformismo, entrou em fases de acomodação, de aburguesamento, deixou de querer, perdeu vontade de construir e de antecipar esse novo, essa novidade absoluta, essa outra humanidade. Ao longo da história foi sempre esta tensão. Nós hoje vivemos um tempo com o Papa Francisco onde esse outro modelo de uma igreja comprometida com a libertação ganha predominância. A história é feita assim, de muitas contradições. Então, já lá vamos às questões depois sobre o Papa Francisco, que a seguir tenho aqui para ti. Mas voltava aqui então agora ao Sérgio. Eu no site da Terra da Fraternidade vi que em 10 artigos teus, 9 são sobre a paz. E um deles, intitulado A Fraternidade como Horizonte, fala sobre a ação política dos católicos. Um bocado desta ideia que tu colocaste inicialmente de alguns católicos estarem na clandestinidade, não é? Dizes nesse texto, e passo a citar, a religião tanto pode afastar as pessoas da luta pela transformação emancipadora do mundo, como pode estimulá-las a participarem nela. A religião é politicamente ambivalente, isto é, a função social da Igreja é um campo em permanente contestação. Consideras que dentro da religião, dentro da Igreja, existe luta de classes? E se sim, como é que então é feita essa luta pela paz e progresso social, havendo luta de classes e interesses antagónicos de ambas as partes? Bom, é uma questão muito complexa, não é? Já estou como a Edgar. Primeiro, queria dizer que nós tivemos que reorganizar o site recentemente por uma questão informática que tem a ver também com os escassos recursos que nós temos, e esse texto agora não aparece como o primeiro texto que eu publiquei, mas foi de facto o primeiro texto que eu assinei e foi também a primeira reflexão que nós publicámos no Terra da Fraternidade. Isto só para dizer que também é um artigo que lança, de alguma forma, o nosso espaço de discussão sobre religião e política nos termos que nós consideramos que ela deve ser lançada. Fui eu que escrevi o artigo, mas o artigo também circulou entre nós, na equipa. Mas, para responder diretamente à tua questão complexa, se eu considero que dentro da religião também, e o texto é muito sobre religião e não especificamente sobre a Igreja, mas eu vou se calhar desenvolver isto mais dentro da Igreja Católica. Se eu considero que dentro da religião também existe luta de classes, claro que sim. Mas eu diria que até é um erro de análise nada dialético de algumas pessoas que se situam à esquerda colocar a religião e as suas organizações como opressoras e representantes da classe dominante de um lado, e quem luta contra essa opressão e pela supressão do antagonismo entre classes do outro. E eu diria que este tipo de análise não é só uma análise bastante esquemática, é uma análise falsa. E, portanto, não ajuda em nada à emancipação. A verdade é que as instituições e comunidades religiosas não estão isoladas da luta de classes, porque existem dentro daquilo que é a trama de relações sociais capitalistas, não existem fora. E, portanto, quem integra essas estruturas, aliás, como tu disseste no início, na introdução, quem integra essas estruturas vem sobretudo da classe trabalhadora.
e a maior parte do resto vem de estratos sociais cujos interesses estão objetivamente alinhados com os dessa classe, a classe trabalhadora. E, portanto, mesmo que algumas organizações religiosas tenham sido e sejam dominadas por representantes da burguesia, alinhados com aquilo que são os esmagadores interesses capitalistas, persistem mensagens religiosas que enfatizam a justiça social e económica e que, de facto, abrem a porta a um combate empenhado e firme contra a exploração, contra a opressão dos trabalhadores, contra a maximização dos lucros e da acumulação de capital. E aqui eu até estava aqui a lembrar, recordo o frade dominicano Herbert McCabe, que é uma referência para mim. O McCabe era assumidamente de esquerda, era defensor do socialismo no plano político, muito influenciado pelo pensamento de Marx, e há um ensaio dele que foi publicado em 1980 que tem o título A Luta de Classes e o Amor Cristão, que eu acho que é um texto muito atual, que obviamente se insere no campo da teologia política, mas é um texto onde o McCabe defende que, por um lado, a luta de classes é um facto indesmentível e, por outro, o cristão deve saber como se deve posicionar e agir nela. E, portanto, esta discussão para ele tem a ver, eu diria, com a elevação da consciência de classe e a ação que decorre dessa consciência. E ele defende três ideias fundamentais. A primeira é que a luta de classes não é, ao contrário daquilo que é propalado por algumas pessoas, não é o produto da inveja dos ricos pelos pobres. Porque não se trata de estabelecer uma espécie de igualdade ideal entre os rendimentos das pessoas, mas de reclamar para os trabalhadores aquilo que é produzido por eles. Portanto, esta é a primeira ideia. A segunda ideia é que a luta de classes não é algo que nós estejamos na posição de começar, mas é uma condição do processo e do sistema a que nós chamamos capitalismo, no qual nós nos encontramos. Portanto, é uma realidade inescapável, como eu disse no início. E, por último, a terceira ideia é de que a luta de classes não é algo que nós estejamos na posição de ignorar ou rejeitar. Porque, inevitavelmente, nós vamos ser enquadrados num lado ou no outro. E, portanto, participamos nessa luta de classes, quer queiramos, quer não. E aquilo que, por vezes, pode parecer neutralidade é simplesmente o conluio com os interesses da classe dominante. Então, essas são as três ideias fundamentais que ele defende. Agora, o que é que ele retira disto? Ele retira disto que a luta de classes não é apenas compatível com o Evangelho, é de alguma forma exigida por ele. E a raiz desta posição provém precisamente da questão da fraternidade. Pronto, isto tem uma ligação também com o projeto Terra da Fraternidade, mas para ele tem a ver com esse horizonte da fraternidade humana. Tal como é colocado no Evangelho de João, também nas três cartas joaninas do Novo Testamento. É que o discurso sobre o amor nesses textos é sempre acompanhado da palavra irmão. O que para ele quer dizer que quem escreveu esses textos está a falar de uma espécie de solidariedade entre os camaradas do movimento cristão. E nas igrejas cristãs, em particular na Igreja Católica, é certo que nem sempre o Evangelho e os interesses da Igreja como instituição foram sinónimos. E o McCabe não deixa de apontar isso, o Edgar também falou nisso há pouco. Não é? Mas também é verdade que ao longo desta história muito complexa e muito contraditória, houve sempre um grupo substancial de cristãos que foi desafiando tudo aquilo que nega, tudo aquilo que impede esta irmandade entre os seres humanos. Como se vê, por exemplo, eu posso dar um exemplo, na proximidade e no envolvimento da Igreja Católica com movimentos progressistas e até revolucionários em vários pontos da América Latina.
E, portanto, só para concluir, como eu argumento no artigo, precisamente a seguir a essa passagem que tu citaste, quem é explorado, quem é descartado, excluído, privado dos seus direitos básicos e do fruto do seu trabalho, pode de facto encontrar um apoio na religião que ultrapassa aquilo que é o mero consolo. E por vezes as pessoas também associam a religião a esta dimensão de consolação, mas que eu diria que se torna um elemento de força impulsionadora para mudar esse estado de coisas. Portanto, a religião permite às pessoas interpretarem e enfrentarem os seus problemas, não apenas a reconhecê-los e a aceitá-los como uma fatalidade. Essa também é um bocadinho a linha do McCabe. E, portanto, neste contexto, o ativismo político é, de facto, uma resposta concreta que pode ser alimentada pela crença religiosa e por um profundo sentido de justiça e de esperança que tem a ver com essa crença religiosa. Achas que a crença religiosa é, se calhar, um gatilho para a elevação do patamar de consciência? Pode ser, foi isso que eu tentei explicar, não é? Dei este exemplo do McCabe, há outros exemplos, não é? Mas eu conheço este muito bem, até porque ele era frade da ordem a que eu pertenço, e foi uma figura muito importante como teólogo, mas também por causa desta intervenção que ele tinha de ligação entre a religião e o político. Agora voltamos aqui, Diolinda. Tu estás envolvida em diferentes frentes de luta. Eu estava aqui a preparar a entrevista e fiquei cansado só de ler, devo admitir. Porque ao apresentar-te mencionei já abordada Liga Operária Católica, falei do movimento Erradicar a Pobreza, mas tu ainda foste da Comissão Executiva do Conselho Nacional da CGTP e do seu secretariado, foste da Comissão Executiva da Confederação Nacional de Ação sobre o Trabalho Infantil e és atualmente vice-presidente do Conselho Português para a Paz e Cooperação. Bastantes coisas. Mas isto, para além desta enumeração, levou-me a refletir na vasta presença de católicos num vasto conjunto de movimentos unitários. Muitas das vezes nós não nos apercebemos, mas estão ao nosso lado. Estava até a pensar que se calhar já fui a muitas manifestações e tinha ao meu lado a marchar um católico e não sabia que era católico, mas ele lá estava com o mesmo objetivo que eu. Tu consideras que a religião pode ser, às vezes, um entrave para a construção da unidade entre trabalhadores? Ou consideras que a condição de classe e a vontade de transformação do mundo o elemento agregador na construção da tal unidade? Ou seja, o que é que vem primeiro? Se é a religião? É esse elemento agregador, de facto, porque os valores e os princípios são os mesmos, a mesma a consciência, aquilo que o Sérgio acabou de dizer, a elevação da consciência de classe. De facto, nós no Movimento Erradicar a Pobreza temos como tese de grande força e objetivo central a elevação da consciência social e política de cada pessoa a quem nos dirigimos, no sentido daquela transformação. Ou seja, nós queremos ser parte da solução e não do problema. Portanto, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. De facto, eu trabalhei sempre em movimentos unitários, continuo a fazê-lo, quer no espaço social, quer no espaço político, e não tive nunca problema com isso, pelo contrário. São muitos os amigos, são muitas as interações que travamos. Porquê? Porque estamos com o mesmo objetivo, o mesmo foco. O mesmo foco, neste caso, é a transformação do mundo para melhor, começando por cada um de nós. Ora, ninguém ama o que não conhece. Se eu não conhecer uma outra forma de estar e de ser na vida, se eu não tiver empatia com o outro, naturalmente eu mantenho-me no tal casulo. Mas é despoletar essa consciência social e política que me faz avançar. E dizer que já nos tempos passados e na luta contra a ditadura, naturalmente foram os movimentos da ação católica, que os meus pais fizeram parte e outros, que lutaram juntamente com o Partido Comunista Português, que estava na clandestinidade. Mas a mesma luta, os mesmos valores. E lembro-me, e recordo isto muitas vezes, mesmo nos nossos movimentos, aquilo que Álvaro Cunhal dizia,
católicos, não católicos, socialistas, independentes, enfim, todos, mas que sejamos todos humanistas, não é? Que comungamos destes mesmos princípios, vamos à luta conjuntamente. E isso é que fez com que hoje possamos falar de liberdade, da liberdade de expressão, da democracia. E penso que às vezes falta-nos também, nos nossos movimentos da igreja, etc., essa consciência mais forte, na verdade, e essa afirmação. Aquilo que há bocadinho o Sérgio referia, que o nosso cardeal Tolentino Mendonça fez naquele belo artigo que escreveu, que é uma chamada de atenção muito importante. Não tínhamos vergonha, não tínhamos peias em dizer o que pensamos, em nos afirmarmos, seja onde for, em nome de valores e de princípios que defendemos, porque seguramente que é para melhorar a vida de todos. E nós, neste momento, a nossa luta tem sido bastante em torno, por exemplo, contra a pobreza de quem trabalha, porque é inadmissível que no país em que estamos, em pleno século XXI, mais de 10% das pessoas que trabalham se encontrem em situações de pobreza. Portanto, isto é inaceitável. Não pode ser compaginável com uma democracia que vai fazer 50 anos. Nós temos que lutar por ela todos os dias. Portanto, foi no passado, os meus antepassados fizeram-no, eu na minha era estou a fazê-lo e espero que as novas gerações o façam nas suas e estão a fazê-lo também. Ou seja, e interagirmos com os movimentos, com outros movimentos que não são iguais aos nossos, não têm que ser, até pensam de formas diferentes, mas têm um objetivo central que é o mesmo. Eu tive essa consciência e essa experiência também no trabalho infantil há 25 anos, na CNASTI. Trabalhei com todas as duas centrais sindicais, desde logo, a CGTP e o GT, 5 movimentos de ação católica e outros 5 movimentos que não pertenciam, não são católicos nem sequer, mas que lutavam pela mesma dignidade das crianças. E até me cruzei com o Edgar, foi aí que eu o conheci nessa altura, na luta contra o trabalho infantil, e ele na Madeira, na luta das caixinhas, dos meninos pedintes. Portanto, porquê? Porque procurava a mesma dignidade que nós, não é? Todos nós procurávamos dignidade para aquelas crianças, para aquelas pessoas, e que as políticas viessem a ter consciência, os políticos a ter consciência disso mesmo. E foi a luta que realmente travámos em conjunto, que deu esse resultado e que a comunicação social também na altura apoiou e fez com que esse problema fosse atenuado. Não quer dizer que tenha sido resolvido, mas na grande maioria sim. E portanto criando condições que hoje é necessário voltar a fazer. São de outras formas, mas há crianças neste momento, neste país, que não estão a ser registadas, por exemplo, quando nascem, não é? Não é só aquele caso mais mediático que conhecemos agora, mas é pelo país e é preciso que cada junta de freguesia conheça as crianças que tem e vá verificar se elas estão inscritas na escola ou não estão. Foi isso que fizemos na época, reunindo com o Ministro da Educação à época também, no sentido de haver este trabalho de fundo para que todas as crianças tenham acesso e sucesso escolares. E também que as famílias pudessem ter apoio, porque as famílias oferiam de tal modo salários indignos, injustos, que realmente não tinham condições para fazer alimentar e viver com dignidade. E hoje a pobreza que temos, e que são 2 milhões de pobres que foram identificados pelo INE em 2021, portanto, é preciso que isto se altere e as políticas públicas se mudem para que realmente tenhamos uma repartição da riqueza de forma mais justa. O Papa Francisco, na Fratelli Tutti, por exemplo, no número 21, diz: há regras económicas que foram eficazes para o crescimento, mas não de igual modo para o desenvolvimento humano integral. Aumentou a riqueza, mas sem equidade, e assim nascem novas pobrezas. Ele diz isto e nós subscrevemos, quer dizer, isto não pode acontecer. Mas ainda há muita mentalidade a mudar, porque há muita indiferença de católicos e não católicos, porque, como dizia o professor Bruto da Costa, também dos primeiros subscritores do nosso, e a professora Manuela Silva, do nosso movimento Erradicar a Pobreza,
Ele dizia, não podemos olhar com indiferença para o que está à nossa volta. Achamos normais os salários que se praticam no futebol de topo. Achamos normal também as pessoas que são exploradas. Ora, nós não podemos achar normal. Temos que chamar a atenção e levar outros a consciencializarem-se disso mesmo. Como dizia o Dom Manuel Martins, lembro-me de uma vez na minha escola, fizemos uma ação sobre isto e o Dom Manuel Martins foi questionado por alguém que estava na plateia e dizia, senhor bispo, na Bíblia diz que pobres sempre os tereis entre vós. E ele diz, pois diz, mas não diz que têm que ser sempre os mesmos. Portanto, vamos lá ver como é que as coisas são. Ora, e não têm que ser. Portanto, é preciso que, como diz o Papa, que haja uma única humanidade com a qual sonhamos, porque somos caminhantes desta mesma terra e, portanto, temos que ter uma vivência em fraternidade, como irmãos. E só nessa perspectiva é que faz sentido. E, portanto, e o mesmo na luta pela paz, porque não há paz sem justiça. Sem haver justiça na base, nós não alcançaremos a paz, porque então passam a ser os negócios a reinar e não a paz, como queremos que seja. E agora passo a bola ao Edgar. Como também disse na introdução, há quem encare a obra e reflexão de Papa Francisco, que já foi aqui várias vezes mencionada, como uma forma da própria Igreja se adaptar aos tempos, mas também uma ruptura com um pensamento conservador que alguns dizem que era difundido. O Papa Francisco segue a teologia da libertação, algo que aparenta ser disruptivo, por assumir que existe uma sociedade de exploradores e de explorados, mas também nas suas encíclicas, que já mencionei, Laudato Si e Fratelli Tutti, encontramos, para além disso, também as suas exortações apostólicas, a Evangelii Gaudium, a Alegria do Evangelho, que fala sobre paz, justiça social, família, ecologia, o papel das mulheres na Igreja, o diálogo interreligioso e esta palavra é mais difícil para eu pronunciar, atenção, ecumenismo, que é o processo de busca pela união apesar das diferenças. Consideras que estamos mesmo perante uma transformação progressista dentro da Igreja Católica ou que este é somente o pensamento do Papa que poderá não perdurar? É difícil, se calhar, também, esta pergunta. Não, é muito interessante e, sobretudo, muito atual. Eu acho que é, sobretudo, sim, claramente, um processo de transformação profunda na Igreja Católica. É verdade que tem muito da intuição do Papa Francisco, tem muito este impulso, muito tem a ver com o seu olhar, com a sua compreensão da vida e, sobretudo, com a sua vontade, com a sua tenacidade, sim, sem dúvida, mas é muito mais do que isso, é muito mais do que um projeto pessoal. E que não surge só com o Papa Francisco. Este processo de transformação da Igreja Católica, este esforço por esta itinerância, este palmilhar de um outro itinerário, teve antecedentes. Houve um movimento que esteve durante algum tempo, ou durante anos, em construção, com outros papas, quando na Igreja prevaleciam outras orientações, outros modelos, e agora há um movimento, há uma dinâmica de renovação. E este longo tempo de fermentação, aqui e ali, discreto também, este tempo de fermentação tem a ver com muitas pessoas e não só no topo se assim se pode, numa visão piramidal da Igreja, não só, também envolvendo alguns importantes cardeais, como o cardeal Cláudio Rumes, um cardeal brasileiro que, de alguma forma, não só ele, o Sunans, um conjunto de cardeais que pensaram, que dinamizaram este movimento muito antes do Papa Francisco. Mas em muitas partes do mundo esteve em construção este processo de transformação para a Igreja. O Papa Francisco
a partir do momento em que há um novo Papa e o Papa Francisco identificado com esse movimento de transformação, ele traz um novo impulso, de facto, a todo este processo, um novo fôlego, e à volta desta ideia de uma nova humanidade, de uma nova terra que é possível construir e onde a Igreja está ao serviço, deveria ser, nem sempre tem sido, mas deveria ser essa locomotiva de uma escola de humanidade, deveria ser, e é esse o projeto que o Papa Francisco transporta, de ter a iniciativa da paz, de ser uma referência inconfundível de compromisso com a construção da paz, com a construção da solidariedade, com a construção dessa nova humanidade, onde a justiça ambiental e a justiça social se hão de beijar, se hão de casar. É de facto uma transformação muito profunda, mas tem muitos inimigos. E este não é um processo imparável. Há muitas movimentações no interior da Igreja, aos mais variados níveis, para travar ou neutralizar este movimento que está em curso. Tem muitos inimigos no interior da Igreja e fora da Igreja. Não só, e isto é importante, não é só incompreensões dentro e fora da Igreja. Tem mesmo inimigos declarados e que têm uma guerra aberta com este modelo, com este movimento que está em curso. E quando digo que não é um processo imparável, é porque vai depender muito de fatores muito diferentes, da correlação de forças, vai depender muito, porque já são muitas as obstaculizações e outras maiores surgirão. Porque uma igreja assim não é em todo o mundo, porque a igreja não é uma realidade uniforme, nem caminha toda ao mesmo ritmo. O Papa Francisco tem deparado com entraves muito grandes em muitas igrejas, e não é só em Roma, há muitas forças de bloqueio. Agora, é um ritmo que, para alguns setores, para os grandes senhorios deste mundo, para alguns deles, isto é um perigo, é uma ameaça. A Igreja apresentar-se assim, por exemplo, agora em relação a toda esta questão da guerra na Europa, ou como em relação a outras guerras no mundo, a denunciar o comércio das armas, a denunciar esta matança, a procurar criar soluções de paz e compromissos concretos, a estar a ensaiar com líderes de vários governos linhas de compromisso. Isto é inconveniente, é desconfortável e para alguns, para alguns impérios, é de todo inconveniente que o Papa tenha esse papel. Mas isso foi sempre assim ao longo da história da humanidade, foi sempre. Agora, que é gerador de esperança, que este movimento traz muita esperança para a humanidade, traz este movimento que não é só do Papa Francisco, mas que é corporizado de alguma forma, ele visibiliza esse movimento que acredita que é possível esta transformação da história e da humanidade. Bem, e estamos quase a chegar ao fim, já vamos com sensivelmente, ou já perto de uma hora de entrevista. Passava a pergunta geral para todos, mantendo talvez a ordem das respostas, mas perguntava, para finalizar, uma vez até que já falámos do passado, já abordámos o presente, se calhar acabávamos com o futuro, que é sempre a melhor forma. Qual consideram que é o futuro da Igreja Católica, tanto em Portugal como no mundo? Sérgio? Sim, olhar para o futuro é importante, mas só o podemos fazer precisamente a partir do passado, como nós também fomos fazendo nesta conversa, e olhando para o presente. Há múltiplos desafios que são decisivos para o futuro da Igreja Católica, por exemplo, a valorização real das mulheres,
e certamente o combate eficaz ao horror da pedofilia e de outros tipos de abusos, e também a reparação que exigem. Mas parece-me que o futuro da Igreja depende sobretudo de colocar a ênfase em valores que sejam capazes de transformar um mundo ferido pela exclusão, pela guerra e pela injustiça. Tendo Jesus como companhia permanente para a vida, em sintonia com o Papa Francisco. E nesse sentido, até falando sobre a Jornada Mundial da Juventude, é interessante que um dos conjuntos de imagens de divulgação da jornada tenha sido em torno da ideia de união com a expressão "estou contigo". Estou contigo pela inclusão, estou contigo pela paz, estou contigo pela justiça. Eu vi pelo menos estas 3 imagens com estas mensagens. E eu penso que é esse caminho que nós também encontramos de uma forma muito clara na encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Eu até tenho aqui uma passagem muito curta que anotei e que passo a citar, é do número 241 do documento. E diz o seguinte: somos chamados a amar todos, sem exceção, mas amar um opressor não significa consentir que continue a ser tal, nem levá-lo a pensar que é aceitável o que faz. Pelo contrário, amá-lo corretamente é procurar, de várias maneiras, que deixe de oprimir, tirar-lhe o poder que não sabe usar e que o desfigura como ser humano. Fim de citação. E, portanto, eu acho que o futuro da Igreja Católica depende muito desta visão de construção do mundo que vem diretamente do Evangelho como fermento e ação transformadora. Era o que eu diria. Eu sublinho também aquilo que o Sérgio acabou de referir. Penso que este novo sínodo que o Papa vai realizar em outubro vai ser já... É um caminho que se tem feito de grandes passos em torno da inclusão, do desenvolvimento de cada um de nós, o papel das mulheres, porque não são uma sociedade à parte. As mulheres fazem parte da sociedade desde sempre, com os mesmos direitos e deveres. E por isso é, desde logo, a grande renovação que se está a fazer e que é por justiça que se deve prosseguir. Portanto, eu penso que o futuro da Igreja, como também já foi referido, temos que olhar sempre à história, ao passado, ao presente, e o futuro será aquilo que cada um de nós puder e souber fazer hoje. Porque daqui a bocado já aquilo que eu estarei a fazer já é o futuro que agora eu prevejo. Portanto, aquilo que cada um de nós, e termos todos esta consciência, sabemos todos nunca teremos, mas levarmos sempre, ser este nosso papel de missão transformadora, sermos capazes de chamar a atenção disso mesmo, para aquilo que está mal, como aquilo que o Sérgio acabou de referir, de citar. Porque ser amigo não é aquele que bate com as palminhas nas costas sempre do outro a dizer que está bem, está bem. Não, quando não está bem também somos capazes de dizer. Agora, dizê-lo com fraternidade, dizê-lo com humanismo, no sentido de ajuda, isso sim, isso é transformador. Portanto, eu penso que este é tempo de reflexão, de acolhimento, de pensar o futuro a partir do presente, no sentido de semear a esperança, tendo em conta o compromisso com a humanidade, o compromisso com o bem comum, com cada um de nós. E a revolução é pelo amor e não pela guerra. Sabemos que amor gera amor, ódio gera ódio, guerra gera guerra. Portanto, se nós somos capazes de cada um de nós querer o melhor para nós e para o outro, naturalmente vamos continuar a semear esses valores, esses princípios e digamos, promover essa cultura de humanismo que queremos para todos, e o mundo será seguramente mais e melhor, onde a Igreja se insere como instituição, sendo uma instituição milenar. Na verdade, ela dará passos também com as pessoas que nós conseguirmos ajudar também hoje, todos, na verdade, a caminhar em conjunto, o nós. A Igreja, que futuro? A Igreja é feita de mundos, de universos, de realidades, de experiências, de vivências, de acontecimentos muito diversos, e portanto falar do futuro da Igreja
é falar de mundos que não terão seguramente um rumo comum. Agora, há uma orientação que pode prevalecer na Igreja, a partir da Igreja de Roma, e nesse sentido, nós estamos numa fase, esta jornada Mundial da Juventude e estes dias em que o Papa Francisco vem a Lisboa, este é um tempo muito interessante, é um tempo que há de trazer sinais dos tempos a que temos que estar muito atentos e capazes de os interpretar. 2 momentos particularmente importantes. Daqui a um mês, o Papa, logo no início de setembro, vai à Mongólia, vai a um país onde os cristãos os católicos são ultra minoritários, e vai à Mongólia numa visita, que é uma visita que se insere num esforço por criar pontes, diálogos e compromissos para a construção da paz. E um dos rumos é este. De que forma é que a Igreja conseguirá dar passos decididos e comprometidos para ser mestre de paz, ser pedagoga da paz? Até que ponto se credibilizará ou não enquanto esta capacidade de ser, à escala global, um lugar ou a referência fundadora de novas possibilidades de paz ou de desenvolvimento e aprofundamento da cultura da paz. Um segundo elemento é o sínodo, que está em movimento e que terá, nos próximos meses, fases decisivas. E o que sairá deste processo sinodal de transformação e sobretudo, aprofundamento de possibilidades de uma igreja, comunidade, povo, num outro modelo que se pretende perdurável para tempos futuros, estes são tempos que trarão sinais certamente significativos. Agora, em Lisboa, o Papa, eu vou estar também muito atento, eu acho que deveríamos estar sobretudo muito atentos às palavras do Papa e sobretudo no último dia, que eu tenho para mim que há de ser um pouco à maneira de um testamento, há de ser um pouco neste momento único, que é único para a vida da Igreja Católica, mas sobretudo irrepetível para o próprio Papa, e sabendo de certeza da consciência que tem, da fase da sua vida também, do seu contributo para esta fase da história, as suas palavras aqui em Lisboa vão ter um cunho quase testamental, querendo deixar memória para o futuro, como desafio, como linha programática, para além dele, se assim se pode dizer. E acho que há de incidir sobre 3 aspectos, dos quais dependerá também a Igreja. A credibilidade, ou ressignificar, ou recredibilizar da Igreja e da sua palavra, que é a capacidade de dar passos no combate à ideologia do medo. Nós estamos tão imersos, tão submersos na ideologia do medo, que foi com o Covid, por aí fora, e haver, por parte da Igreja, a capacidade de trazer alento, trazer uma mensagem de esperança e de confiança, mas a partir do combate que é preciso fazer a todos os mecanismos desta ideologia do medo. Daqui dependerá muito do futuro da Igreja Católica. Depois, a mensagem de confiança que inevitavelmente há de aparecer face ao catastrofismo, a todo o discurso catastrófico que está por aí divulgado em relação ao ambiente, em relação ao futuro das sociedades, em relação à possibilidade de futuro para a humanidade. E ser uma referência de um discurso com densidade, com um substrato, mas que dê fundamento a perspectivas de esperança e de confiança, é importante. E depois, por último, há de haver, de certeza, em Lisboa, no final, neste tal testamento, uma mensagem incontornável acerca da paz e da justiça.
a paz e a justiça hão de beijar-se, esta ideia bonita. E sobre a cultura da paz, eu tenho a ideia que o Papa Francisco há de querer insistir muito nesta ideia de uma igreja que tem que estar vinculada à construção de uma nova cultura da paz para a humanidade. Então, estes sinais precisarão de ser interpretados para nós percebermos de que forma e em que sentido a Igreja poderá evoluir. Então, é com esta expectativa que chegamos ao fim deste episódio do Megafone. Eu espero que tenham gostado desta hora de conversa. Eu gostei bastante, desde já dizer, e ficava aqui muito mais tempo também. Para quem nos ouviu também, espero que tenham gostado. Podem ver e ouvir os nossos podcasts, tanto no Megafone como nos restantes, no site do Abril Abril e nas restantes plataformas. Muito obrigado. Muito obrigado. E adeus. Muito obrigada e continuação. Continuação de bons dias. O Megafone é o podcast do Abril Abril. Os episódios estão disponíveis no Spotify, Mixcloud, YouTube, Stitcher e sempre em abrilabril.pt.